Todo mundo ama a Grace. Então, quando a gente chama, é sempre uma festa, sempre muito sucesso. Então, vou fazer sua apresentação. Bom, a doutora Grace Marcelo, ela é formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal Fluminense. Ela fez residência em Patologia Clínica Veterinária pela Unesp de Botucatu. Fez mestrado e doutorado em Clínica e Reprodução Animal também pela UF. Atua atualmente como professora na Universidade Castelo Branco, na área de Patologia Clínica Veterinária, e na Universidade de Vassouras, na área de Imunologia Veterinária. E, além disso, ela atua como hematologista clínica aqui pelo Rio de Janeiro, uma das melhores. E vamos hoje falar sobre citopenias, mielograma, que é um assunto que nem todo mundo está muito habituado, mas eu acho muito importante a gente falar um pouco sobre isso, até para a Grace começar, para a Grace fazer mais ainda atendimentos hematológicos, que é uma área muito legal. A minha agenda tá ficando meio apertada ultimamente. Aí não teremos tantas lives assim. Pois é. Não, então tá, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todo mundo que tá chegando aí. Obrigada pelo tempinho para me ouvir, para me assistir. É um prazer estar sempre aí aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Não sei como é que vocês não enjoam, né? A pessoa fica repetindo as lives e falando várias vezes. Mas eu fico muito satisfeita e muito feliz em saber que eu consigo chegar um pouquinho de mensagem dentro de vocês. A gente falou sobre esse tema, né? A Agatha me pediu uma sugestão de algum tema. E eu quis falar sobre citopenias voltada para o mielograma, porque isso, de fato, é uma das minhas maiores casuísticas, né? Então, o que eu mais encontro na minha rotina prática de atendimento de paciente, de gente que pede para solicita só o mielograma, por exemplo, é quando a gente se depara com diminuição de alguma célula sanguínea, né? Então, como isso é o mais frequente e muitas vezes a gente não sabe qual é o caminho que a gente vai abordar, e na verdade não existe uma questão prática, uma logística, né? Não existe faça isso, faça aquilo outro. Não existe receita de bolo. O que existe é a gente olhar para um paciente e entender qual que é o diagnóstico que ele vai precisar naquele momento. E aí entra o mielograma, né? Então, muita gente me questiona, para pedir medula agora? Não é para pedir medula agora? Então, tem alguns sinais que a gente consegue encontrar até no hemograma, em exames seriados, que a gente consegue entender se é válido ou se não é válido naquele momento pedir uma avaliação de medula óssea. E aí é isso que eu quis trazer aqui, né? Porque muitas vezes a gente ouve o pessoal que faz medula, normalmente os patologistas que fazem medula óssea, falando muito sobre a solicitação, né? Então, como solicitar, quando solicitar, quais são os indícios que a gente vê no hemograma que me levam a suspeitar e de alguma afecção medular e a puncionar a medula. E quando chega o diagnóstico, né? Quando chega de fato aquele laudo, que eu vou até tentar, né? A gente tá dividida aqui porque eu quero compartilhar umas fotos, estou testando, estou ficando youtuber, para ver se a gente consegue mostrar um laudo e que vocês consigam entender, porque vem um laudo cheio de palavrão, que é um laudo que o patologista faz, né? Hiper isso, hipo aquilo. E aí, o que o clínico faz com isso, né? O que a gente consegue utilizar, como relacionar esse bando de alterações que eu vejo na medula com o que, de fato, eu consigo enxergar no hemograma do paciente e, principalmente, com a clínica daquele paciente. E isso é o mais importante. Então, a minha proposta hoje é um pouco isso, discutir um pouquinho com vocês, explicar um pouco da minha rotina em relação a essa entrave, né? Essa interpretação do mielograma, para tentar esclarecer um pouco mais o que esse exame pode nos dar. E, infelizmente, ele é uma ferramenta que muitas vezes não vai nos fechar e concluir um diagnóstico, né? Então, assim, é um exame que custa caro, que muitas vezes a gente precisa, no meu protocolo, sedar o paciente, eu não faço com o animal acordado.
E aí a gente vai ter que sedar o paciente, submetê-lo a uma avaliação cardiológica prévia, exames pré-operatórios, e aí o animal vai fazer a punção para ter um diagnóstico que muitas vezes não vai concluir lá o final, os finalmente de tudo. Ou seja, eu vou ver uma alteração, a medula óssea eu costumo dizer que é uma fotografia, um mielograma, né? Uma fotografia da medula, mas o filme que se passou antes dessa fotografia, que levou àquele estado fotográfico daquele momento, eu não consigo enxergar. Né? Então, esse entendimento do que veio por trás, então a gente tem que entender quais são as limitações do meu exame, até onde ele consegue chegar. E não é assim, não é nem para dizer assim, não vale a pena fazer. Vale a pena fazer, mas é estar você, veterinário, ciente de onde esse exame vai, para conseguir ter o máximo de clareza possível com o tutor. Para não vender um exame no sentido de, olha, esse exame aqui vai resolver todos os problemas da vida do seu animal. E não vai. Né? É uma ferramenta, de fato, diagnóstica e que muitas vezes tem limitações. Então, a gente precisa... E eu vou tentar explicar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Perfeito. A gente já começa com as primeiras perguntas ou você vai... Não, acho que já pode. Eu acho que já pode. Acho que eu já falei bastante antes, na verdade. Tá ótimo. Então vamos começar com a pergunta. É bom até que na pergunta você acaba desenvolvendo mais específico, porque exatamente. É bem amplo. Então tá. É possível diferenciar através do mielograma os casos de aplasia e hipoplasia de medula nas citopenias periféricas? E quais seriam as diferenças da aplasia para a hipoplasia? Tá, primeiro de tudo, eu queria conceituar a citopenia. O que é citopenia? Citopenia é a diminuição de uma célula no sangue. Né? Uma diminuição abaixo dos valores de normalidade de uma célula no sangue. Então, a gente pode ter citopenias únicas, e aí a gente vai pensar em anemia, em leucopenia, que no caso de cão e gato, na maioria das vezes é por neutropenia, e em trombocitopenia. Né? Então, essas citopenias em separado são citopenias únicas. Quando essas citopenias se combinam em conjuntos de 2, a gente vai chamar de bicitopenia. Então, eu vou ter anemia com neutropenia, bicitopenia. Anemia com trombocitopenia, bicitopenia. Neutropenia com trombocitopenia, bicitopenia. Então, pode ter 3 conjuntinhos de 2 a 2. E quando eu chamo de pancitopenia, eu estou chamando todo mundo, né? Então, é quando eu tenho o envolvimento dessas 3 linhagens. Tanto anemia, quanto neutropenia, como trombocitopenia, tá? Isso é no sangue. Então, quando a gente vê... A primeira coisa que a gente precisa diferenciar na nossa cabeça é... Eu tenho uma diminuição de célula sanguínea. Isso é válido ou não é válido, né? Primeiro, eu pego um hemograma de um cão com 36 de hematócrito, um único exame. Já parto para um mielograma? Né? Peguei um cão uma vez apenas com uma neutropenia, com leucócitos totais, leucopênico de 5.000, o mínimo é 6. Opa, vamos avaliar. Então, quando essas citopenias elas ficam persistentes, ou seja, elas vêm aparecendo de maneira frequente, é de se investigar. Segundo, quando essa citopenia ela é muito intensa. Então, acontece muitas vezes de um paciente chegar para a gente num primeiro momento já com uma citopenia muito avançada. Então, ele chega com 12 de hematócrito, com 1.000 leucócitos, com 10.000 plaquetas. Opa, aí já de partir para investigação de cara. Então, esse limite, né, do número de quanto que eu vou solicitar, primeiro, depende do tempo de evolução. Se esse quadro veio se cronificando e veio se intensificando, e aí é válido pesquisar. Segundo, se for um quadro muito agudo e abrupto, né? Ou seja, aconteceu muito rápido e despencaram todos os valores de hematócrito, da hematimetria, da leucometria e da plaquetometria. Tá? Então, é importante fazer esse conceito da citopenia e quando é que a gente vai investigar. E aí, a gente precisa conceituar outras 2 coisas, que foi a pergunta que você fez, né? Aplasia e hipoplasia. Então, quando eu falo em aplasia,
eu já estou falando lá na medula óssea. Porque a citopenia, a diminuição da célula no sangue, não necessariamente vai me significar que a minha medula óssea diminuiu também. Então, um dos indicativos de que eu preciso realmente acessar o material medular é eu tenho uma diminuição de uma célula no sangue. A medula óssea está se comportando como regenerativa ou arregenerativa, né? Hiperproliferativa ou hipoproliferativa. Para a série eritroide, a gente tem, na verdade, como avaliar isso de uma maneira menos intensa, que é pela reticulocitose, né? Pelos graus de regeneração que a aceleração da eritropoiese vai nos mostrar. Né? Então, isso já é um indicativo. Muitas vezes, se eu pego um paciente com uma anemia regenerativa e que tenha ficado regenerando muito tempo, o que eu faço normalmente é segurar a medula, buscar outras causas de hemorragia, de hemólise, de outras situações concomitantes e nem indico mielograma, né? Porque aí eu já sei. O que a medula vai me dizer nesse momento? Se eu tenho regeneração ou se eu não tenho regeneração. Se a minha medula óssea se comporta hiperproliferativa ou hipoproliferativa. Então, se eu tenho uma medula óssea hiperproliferativa, que está me liberando uma série de células jovens para a circulação, e eu estou enxergando isso, eu não preciso indicar a realização de um mielograma nesse momento. Né? Então, essa resposta eu já tenho. Isso vai ser muito útil quando eu estiver falando de série mieloide e quando eu estiver falando de série megacariocítica, principalmente. Quando eu estiver falando de plaqueta. Então, quando eu falar de plaqueta, a gente tem alguns sinais de liberação de macroplaquetas na circulação que não são muito bem categorizados. Muitos patologistas nem relatam isso nos seus laudos. E muitas vezes a gente precisa lançar a mão da medula óssea para entender se quando eu tenho uma trombocitopenia muito intensa, eu tenho a produção de mais megacariócito ou de menos megacariócito. Ou seja, se o problema é medular e está gerando uma trombocitopenia, ou se o problema é extramedula que está consumindo a plaqueta e, em contrapartida, a medula óssea responde produzindo mais célula. Então, esse é o timing da história. Né? Então, diferenciar a aplasia de hipoplasia é a questão importante, porque quando eu falo aplasia, eu estou me referindo à não produção. O A é negação, ou seja, eu não tenho precursor na medula. E normalmente, quando a gente usa o termo aplasia, eu estou me referindo a todas as linhagens hematopoiéticas. Então, eu estou me referindo tanto a leucócito, a hemácia, a plaqueta, eu estou me referindo a tudo na medula. Quando eu falo hipoplasia... Pode falar. Desculpa te interromper. Nada. É quando você tem então só uma linhagem que tem esse declínio lá na medula. Não existe uma aplasia pura, vai ser todas as linhagens. Quando a gente chama de aplasia pura, é um termo antigo, né? Aplasia pura da série vermelha. Né? Que, na verdade, essa aplasia pura significava aplasia generalizada. Na verdade, não significava só em relação à série eritroide. Tá? Então, ela tem um vasto acometimento. Tá? Então, é muito raro a gente ver uma série apenas. Acontece, tá? Da gente ver uma série muito... mas eu não gosto de usar esse termo só de uma linhagem para aplasia. Eu gosto de usar o termo aplasia quando eu tenho uma medula completamente devastada. Né? Celularidade, no geral, muito baixa. E hipoplasia é quando a gente tem essa diminuição separada das linhagens mieloide, eritroide, megacariocítica. E ainda quando essa diminuição não é tão intensa, ou seja, eu tenho valores de referência para a medula óssea, que eu acabo nem divulgando no meu laudo, porque como eu coloco a interpretação embaixo, eu não divulgo os valores, porque às vezes isso causa mais confusão na cabeça do clínico. E é importante, às vezes, você correlacionar, mas também se quem me solicitou pedir, eu passo os valores que eu utilizo, né? Mas a gente segue sempre o bom senso nesse aspecto. E aí, quando a gente vê hipoplasia, a gente vê um quadro de diminuição separada, né? Ou eu tenho uma diminuição só da série mieloide, ou da série eritroide, ou ainda
num nível não tão intenso, né? Mais discreto, moderado. E aí eu vou mostrar para vocês, ver se a gente consegue. Um Fazer laudo. o teste. Ah, viu? Mas fica só no meu pedaço, tá vendo? Não aparece tudo. Sim. Ah, acho que eu não vou nem conseguir, porque, ó, se eu fizer isso. Ah, eu troquei de lugar com o laudo. Ah, não, beleza. Então Dá tá pra ótimo. ver. Não, na verdade o que eu queria era que vocês vissem a parte de cima, que não tá aparecendo. Entendeu? Entendi. Mas Você não quer que tem eu tente mostrar problema. Oi? pelo meu aqui? Quer que eu tente mostrar Pode aquela ser. foto que você me mandou? E como é que eu Deixa eu ver faço pra aqui. tirar agora? Ah, Ixi. tá, Ah. apareceu ali. E agora inverteu. Inverteu e ficou Agora inverteu. pequenininho. Então. Não sei se todo Sim. mundo vai conseguir ver, né? Será que a gente aumenta? Ah, se aumentar, aumenta a minha cara. E não. Ah, eu podia trocar e tentar diminuir, será? Assim. Tenta Ah, não, diminuir. só aumenta a minha câmera, não. Doente, né? Então, na verdade, ó, aí tá bem pequenininho, mas tá um laudo que eu tirei o nome do animal, do paciente, do tutor. Mas nessa parte de cima, eu coloco os números, né? O que eu contei. Quando a gente conta medula óssea, a gente conta 500 células e faz um percentual. Aí eu libero lá quem é mieloide maduro, quem é mieloide imaturo. Ah, ó, ela conseguiu colocar aí, ó. E aí aparece bem. Ó, mieloide imaturo, mieloide maduro, eritroide imaturo, eritroide maduro. Que são as linhagens que a gente vai contar. Ou seja, o imaturo são aquelas células blásticas que ainda fazem mitose. E o maduro são aquelas que estão só se diferenciando para serem liberadas na circulação. Eritroide, que vai dar origem à hemácia, mieloide, que vai dar origem a neutrófilo aqui. E aí tem o que a gente encontra depois: linfócito, plasmócito, monócito, macrófago e outras coisas que a gente consegue visualizar lá. E aí vou dar também a relação mieloide-eritroide e a celularidade. Isso que eu queria mostrar bem, ó. A celularidade, que aqui nesse caso desse animal está em 80%, e aí eu coloco sempre ali normal, de 25% a 75%. Né? Então, por que essa variação muito grande? Porque para animais idosos, a gente tem um valor de normalidade para celularidade mais baixo, 25% de células na medula óssea. E a medula óssea ela é composta por uma parte vermelha e uma parte amarela, que é formada por tecido adiposo, né? Tecido medula óssea gordurosa. Então, quanto mais jovem o paciente mais célula de origem hematopoética, mais medula óssea vermelha ele apresenta. Então, por isso que o valor de normalidade vai a partir de 75% para animais jovens. Conforme ele vai passando a vida, ele vai substituindo a medula óssea vermelha por medula óssea amarela. E aí, quando chega na vida adulta, já para idoso, ele tem 25% de célula para 75% de gordura. E aí vai ao contrário, tá? Então, esse valor de celularidade, ele não pode ser interpretado sozinho. Ele precisa ser interpretado à luz da idade do paciente. Então, quanto mais jovem, maior a celularidade. Então, se eu tenho um paciente que é jovem, de 2 anos, e tem uma celularidade de 10%, ele está bem diminuído. Ele está quase na aplasia, né? E isso é celularidade geral, porque ele vai ter uma diminuição de tudo. Isso aí é célula como um todo, hemácia, precursor de hemácia, de leucócito, de plaqueta, né? E a gente avalia a quantidade de célula de estroma também nesses momentos. Pode tirar, Agatha, você vai ficar com a mão aí um tempão. Não, beleza. E aí a gente, quando a gente avalia, por exemplo, no animal idoso, se ele tem 20%, ele está limítrofe. Ele tinha que estar em 25%, ele está em 20%, então ele tem uma discreta hipoplasia. Então, essa avaliação da celularidade, ela precisa ser avaliada de acordo com a idade. Se eu pego esse Golden, sei lá, dei um exemplo de um Golden, foi o que eu atendi essa semana. Mas com um paciente de 2 anos com 20% de celularidade, esse paciente tem algo de errado. Mas se eu pego um animal idoso de 15 anos com 20% de celularidade, ele está um pouquinho abaixo, mas aí seria uma hipoplasia já menos grave, menos intensa, tá?
E aí, Perfeito. a gente sempre pede para, no dia da medula óssea, coletar um hemograma em conjunto, no mesmo dia, Uhum. para comparar o que eu tô vendo na medula com a interpretação do sangue. Uhum. Eu faço uma descrição aí nesse laudo do que eu vi, então eu coloco os números e abaixo vem uma descrição da morfologia dessas células. Logo embaixo vem uma interpretação, que foi a conclusão que eu tomei de tudo isso, e com comentários. Então, nesses comentários vem o que a gente pode enxergar de coisas futuras, né? Então, de acordo com o que eu vi no sangue, eu estou comparando com a medula óssea e a gente tem possibilidade de diagnóstico X, Y, Z. E aí, Uhum. vou indicando para você chegar ao ponto final da história. Porque não necessariamente a Perfeito. medula óssea é esse ponto final. E agora, como é que eu faço Show. para tirar esse troço daqui? Eu acho que tem que apertar, ver se tem no mesmo ícone onde você apertou para aparecer, se tem algum para Ah, tirar. sim, achei. Oi? Ah, Tô tecnológica. somos muito tecnológicos. É. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Trombocitopenias imunomediadas. Quais os achados mais comuns no mielograma? Essa daí é importante. Então, a trombocitopenia imunomediada. Perdão. Eu ia falar nessa sua pergunta ainda sobre algumas outras coisas que eu Sim, coloquei aqui no nosso roteiro, me sim. esqueci. Então, falei da celularidade por gordura. Deixa eu mostrar, já que a gente falou de celularidade de gordura, eu vou mostrar outra fotinho aqui, ó. Essa daqui. Então, aqui, ó, vou botar assim. Eu tenho fotos em cima que mostram. Ó, deixa eu botar de novo pra cá. Em cima lá, eu tenho uma foto de uma medula óssea bem pouco celular. Essa foto é lá do Harvey, do livro do Harvey. Então, eu tenho Uhum. Parece que eu tenho muita célula. Mas se eu olhar, elas não são células hematopoéticas, elas não são células redondas, eu não vejo precursor de neutrófilo, eu não vejo nenhum metarrubristo. Eu tô vendo células de estroma. São aqueles fibrócitos, Uhum. fibroblastos, células que estão ali dando a estrutura da medula óssea, aonde as outras células hematopoéticas iam crescer e se multiplicar. Então, a celularidade ali Sim. está bem baixa. Se eu botar para cá de novo, vocês vão ver que em cima tem uma outra também que tá bem baixinha, tá vendo? Tem um monte de bolota Uhum. branca que é célula de Sim. gordura. E aí, nessa do lado, Uhum. ó, é uma medula óssea hipercelular. Até dia desse eu compartilhei no Uhum. meu Instagram uma foto de uma medula hipercelular, que era de uma Eu leucemia. vi. Que Uhum. é aquele tapete, é quando a gente coloca a medula no microscópio e vê um tapete de célula, né? A gente vê um monte de célula tudo junto e isso é uma celularidade aumentada. Esse aí eu não tô vendo Uhum. nada de gordura. Então, como o percentual de celularidade é dado frente à quantidade de células para a quantidade de gordura, ali eu diria 100%, tá? Perfeito. Então, Uhum. isso é que é importante. E aí, eu vou Beleza. botar outra aqui para vocês verem. Essa daqui que eu gosto muito, que também é lá do Harvey, que mostra quem é imaturo, quem é maduro. Né? Então, quem tá Uhum. aqui nessa parte, essas duas células para cá, são células que ainda fazem mitose. Então, são imaturas. Quem tá Uhum. dessa linhazinha daqui do meio para lá, né? Tá vendo que tem 4 precursores? Então, em cima eu tenho precursores eritroides, embaixo eu tenho precursores mieloides. Então, as duas de Uhum. cima do canto esquerdo são eritroides imaturas. As duas de baixo, do cantinho esquerdo também, são mieloides imaturas. E todas as outras são maduras. As de cima, eritroides, e as de baixo, mieloides, né? Neutrófilo, eosinófilo e basófilo, né? Os precursores deles. Uhum. Então, isso que é. Perfeito. E aí, quando a gente não conta uma célula cada em separado, eu conto o conjunto. Junto quem é Uhum. imaturo, conjunto quem é maduro e dou o laudo no final, tá? E por Perfeito. último. Ah, não, essa daqui é para depois, tô dando spoiler já. Então tá. Então vamos lá. Então acho que eu já respondi, Perfeito. né? Hipoplasia, aplasia. E uma Sim. outra coisa importante é o conceito de mielofibrose, né? Que esse Uhum. conceito, ele vai se diferenciar um pouco do conceito de aplasia e hipoplasia, né? Quando a gente fala em aplasia e Uhum. hipoplasia, a gente está falando de diminuição das células. E eu não estou falando de uma infiltração medular de uma célula de um fibrócito, né? Então, quando a gente Uhum. tem uma mielofibrose, eu estou vendo a medula sendo infiltrada
por uma série de células que vão dar origem a essa condição. E este fato, esse diagnóstico, só consegue ser dado, infelizmente, pela biópsia de medula, né? Então, o mielograma não chega até lá. Então, a gente pode sugerir, mas a gente não pode fechar diagnóstico. Perfeito. Você consegue ter uma noção mais ou menos dessa questão de celularidade pela presença de espículas quando você coleta? Tipo, quando tem poucas espículas, não. Não. A gente pode ter pouca espícula e quando a gente bota no microscópio, essa espícula é bem celular. E eu posso ter muita espícula e quando a gente bota no microscópio, ela é composta por célula de estroma. Eu já caí nessa pegadinha algumas vezes. Porque o que acontece muitas vezes... Mas assim, muitas vezes o que acontece eu tô indo num paciente coletar a medula e eu furo 1, 2, 3 vezes, acesso vários pontos, furo no úmero, no fêmur, na crista ilíaca, no externo, em vários lugares diferentes. E não consigo aspirar nada. Provavelmente esse paciente tem pouca espícula e dentro de pouca espícula vai ter também pouca celularidade. Nesses casos, né? Mas acontece também de ter animais com poucas espículas e que a celularidade no interior seja maior. Perfeito. Agora pode ir para 2? Pode. Você fez a pergunta e eu não respondi. Das trombocitopenias monomediadas. Exatamente. Quais são os achados mais comuns no mielograma das trombocitopenias imunomediadas? Então, as condições imunomediadas, elas não são medulares. Isso que é na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, elas são condições periféricas. Então, quando a gente fala periférico, eu estou me referindo ao que acontece no sangue periférico e nos órgãos periféricos, baços, órgãos do sistema monocítico fagocitário como um todo, né? Então, e fora da medula, especificamente. Então, o que é uma condição imunomediada? É aquela condição em que o próprio organismo do animal, o sistema imunológico dele, produz anticorpos contra si mesmo, contra as suas próprias células. No caso da trombocitopenia imunomediada, está produzindo contra as suas próprias plaquetas. Né? Então, a apresentação mais comum dessa doença é que o sistema imunológico produza anticorpos contra as plaquetas maduras, aquelas que estão na circulação. Então, que seriam liberadas pela medula, entrariam no sangue, durariam de 3 a 7 dias, mas aí duram menos, porque o sistema imunológico reconhece essas células antes, as marca, na hora que ela passa pelo macrófago de baço, de fígado ou da própria medula óssea, ele é reconhecido e fagocitado. Então, o que a gente pode encontrar numa medula óssea de um paciente desse? Né? Então, se esse paciente tem a medula saudável, ela vai reconhecer que esse paciente diminuiu a quantidade de plaquetas e, como um feedback, ela vai começar a produzir muito. Então, ela vai responder a essa citopenia periférica produzindo mais plaqueta. Então, eu vou ver uma hiperplasia, aumento de megacariocítica. Então, eu vou ver um aumento de megacariócito respondendo a uma trombocitopenia periférica. Né? Isso é no caso em que os anticorpos são produzidos contra as plaquetas maduras. Existem condições mais raras em que esses anticorpos são direcionados ao megacariócito na medula óssea. Então, aí, a gente não consegue enxergar na medula que ela está produzindo mais plaqueta para responder, porque o problema é lá. Né? E a gente não tem diagnóstico preciso para dosar esse anticorpo aqui no Brasil. Lá fora a gente já tem até. Mas a gente não tem como chegar a esse diagnóstico para dosar esse anticorpo e bater o martelo. Olha, pá, é trombocitopenia imunomediada. O que a gente acaba fazendo é imunossuprimindo. Mas o mielograma é a ferramenta mais importante que a gente tem para tentar entender qual é o panorama que está acontecendo nesse paciente. Então, se eu pego um paciente muito trombocitopênico e nessa trombocitopenia eu vejo uma medula óssea hiperproliferativa, provavelmente ela está consumindo na periferia. Então, se está consumindo na periferia, eu tenho provavelmente uma destruição e aí a gente acredita isso a uma condição imunomediada. Né? Eu não tenho como garantir que é imunomediado. Né? A gente vai ficar nessa suspeita pelo mielograma, eu dou... E aí, por que precisa? E aí, nesses casos,
a gente precisa se resguardar. Então, eu preciso descartar outras condições periféricas que vão levar à trombocitopenia. Então, eu preciso descartar de cara a hemoparasitose, eu preciso descartar outras doenças que causem vasculite, eu preciso entender o que está acontecendo naquele paciente para ter segurança de imunossuprimir sem que vá causar algum problema no futuro. Né? Então, esse que é o lance principal da história. Então, sobre achados no mielograma, eu vou encontrar a hiperplasia de megacariócito, exceto quando for direcionado diretamente aos precursores. E eu posso ainda encontrar aumento de macrófago, né? Então, eu posso ver fagocitose de plaqueta, eu posso ver, porque na medula óssea, quando a gente coleta, não é comum vir plaqueta pura, porque na verdade o megacariócito ele é uma célula, eu costumo dizer que ele é meio preguiçoso, ele mora deitado naquele capilar ali da medula óssea, na trabécula da medula. Então ele deita ali, ele emite o pseudópode dele para dentro da luz do vaso e cliva a plaquetinha ali naquele local. Então, quando a gente aspira, eu não quero ter muito envolvimento do sangue periférico. Então, o normal é que não veja muita plaqueta. A não ser que coagule o material, aí a gente acaba vendo muita plaqueta. Mas não é normal de ver, não. Tá? Então, a gente pode ver macrófagos fagocitando até pedaços dos precursores megacariocíticos, caso seja direcionado para eles. E pode ter uma proliferação de plasmócito, produzindo anticorpo ali naquele local também, porque a medula óssea também é um órgão do sistema imunológico terciário, né? Que vai diferenciar e produzir plasmócito. E aí eu fiz um adendo, porque a pergunta era para o mielograma, mas também no sangue é importante a gente se lembrar que se a medula óssea se comporta produzindo mais plaqueta, eu posso ver macroplaquetas. A aceleração da trombopoiese pode levar a plaquetas maiores, assim como a aceleração da eritropoiese pode levar à produção de hemácias maiores. Né? E também no sangue, não no hemograma, mas na bioquímica, eu posso ver um aumento de globulinas, né? Que são esses anticorpos que são produzidos, então eu posso ver uma hiperglobulinemia. Nada disso, gente, é patognomônico. Né? Então, são peças de um mesmo quebra-cabeça que a gente vai usando para tentar chegar a um denominador comum. Mas, às vezes, é difícil. O problema é quando, por exemplo, o mecanismo imunomediado é secundário a uma hemoparasitose. Isso, mas aí a gente vai, de qualquer maneira, a gente vai precisar imunossuprimir esse paciente. Entretanto, eu preciso, em conjunto, tratar a causa de base. Porque aí só vai sossegar o sistema imunológico quando eu tirar o estímulo. Sim, perfeito. Tem algumas perguntas aí. Você vai fazer depois? Você vai deixar? Quer fazer agora? Eu não tô olhando, não tô acompanhando. É pertinente? Posso fazer. O pessoal me mandou aqui. No... Deixa eu ver aqui. A presença Você tem assessores, de células... é isso? Eu tenho toda uma equipe. Ih, tem coisa que só eu vejo. Células... Depois eu respondo a Jaque. Peraí. A Jaque tá falando ali também. Depois eu respondo a ela. Fala, pode falar. Tá. A presença de células apresentando alterações displásicas na circulação são um sinal hematológico que pedem a punção de medula óssea? Sim, 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 Natália. Natália é minha aluna lá da Castelo, minha fã. Beijo pra você. Deixa eu ver. Sim, eu vou falar disso daqui a pouquinho. Eu vou falar em alteração displásica já, tá? O nosso roteiro tem uma outra pergunta sobre síndrome mielodisplásicas e a gente vai falar sobre isso. Mas a indicação de uma célula displásica, eu vou explicar o que é displasia, é indicativo de fazer a punção de medula. E aí tem umas perguntas quanto aonde funciona, qual a melhor forma de coleta, como faz a lâmina, fixar ou não, quantas lâminas enviar, tá? Não é o foco nosso daqui, mas eu vou falar rapidinho, né? Então, para pequenos animais, a gente pode funcionar. Eu sou fã do húmero, né? Eu sou time húmero, então é o lugar onde eu acesso com facilidade. Que se eu disser que 90% das vezes que eu funciono ali, eu acho que eu tô até subestimando. Acho que 95% das vezes que eu vou no húmero eu consigo. Gato às vezes é mais chato, porque a gente precisa funcionar outras vezes, dependendo da espécie.
Mas o Gabriel tá ali dizendo que ele também é time do húmero. Quem funciona a medula óssea tem um amor, assim, pelo húmero, que é assim, é certeza, você vai de olho fechado e faz. Eu aprendi a funcionar na residência lá com a querida Regina, na Cristelíaca. E aí, na minha época de residência, a gente começou, não, vamos no número, rolou uma revolução, assim, a gente, não, todos somos número. Aí todo mundo começou a fazer no número, os 4 residentes foram todos na mesma vibe. E aí, mas tem também como fazer no fêmur, na cristelíaca e no externo, né? Tem uma galera que costuma fazer punção de medula, principalmente para pesquisa de formas amastigotas de leishmania, que faz com animal acordado. Eu acho que são 2 protocolos diferentes e de visões diferentes. A minha visão e a minha experiência é com animal anestesiado, porque os meus pacientes são pacientes que muitas vezes têm uma anemia muito profunda, de grau muito intenso, que já tem um quadro clínico mais comprometido. Então, eu prefiro que esse paciente esteja mantido sob estresse na mão do anestesista, avaliado com eletro, com toda a monitorização, todo garantido, porque a galera tem muito medo da anestesia, né, em si. A indução anestésica, nunca, eu odeio falar isso, mas eu nunca perdi nenhum paciente fazendo punção de medula óssea, isso a gente não fala, mas porque pode ser o próximo, né? Mas eu odeio dizer isso. Mas eu nunca perdi nenhum paciente com punção de medula, porque a gente toma todos os cuidados, faz o pré-operatório direitinho, deixa na mão do anestesista, ele faz a indução, a gente monitora esse paciente e caso ele tenha um grau de anemia que ele vai se estressar com o animal acordado na mesa para eu conter e ele sentir dor, aí que ele vai precisar de oxigênio, não vai ter massa para levar e ele vai ter um troço na mesa. Então, assim, anestesia, Jaque, anestesistas, é isso que eu quero. Confio super em você. E é o mais importante da história, assim, que o animal seja bem controlado e bem monitorado. E aí, sobre processamento desse material, né? Então, eu gosto de coletar com a agulha específica. Eu tenho agulhas de aço inoxidável que eu consigo fazer a autoclavagem. E você também pode comprar agulhas descartáveis que vendem no mercado, que tem um mandril no interior. Esse mandril, ele é maciço, ele é inteiriço, para você passar pelo periósteo, colocar a agulha lá dentro e tirar esse mandril. Então, eu vou passar pelo periósteo, ele não vai entupir a minha agulha, porque isso pode acontecer. Eu vou encontrar o interior da medula e aí eu acoplo uma seringa de 20 ml, que é a que faz a pressão negativa em maior volume, maior força. E ali dentro eu já coloco a DTA a 3%, de preferência em solução fisiológica para não estourar as células. E aí a gente aspira esse material e coloco numa plaquinha de Petri. E aí eu ponho na placa de Petri, observo as espículas ali e caço essas espiculinhas com um capilar desse capilar de hematócrito, né? E aí coloco na lâmina e faço um squash. Naila e Carla, beijo pra vocês. E a gente vê isso, faço o squash e observo vou corar com coloração específica. Eu gosto muito de usar o Giemsa, que tem que ser um Giemsa de qualidade, porque se a gente comprar um Giemsa que não é lá muita coisa, a gente vai ver um bando de trás. Então, Mac. Dia desse eu fui nessa de comprar um Giemsa diferente e me ferrei. Gabriel já me deu a indicação, já fiz o pedido de comprar um Giemsa bom. Então tá tudo certo. E é isso, então. E aí, assim, quem não vai ler, né? Que é o clínico a coletar e quer mandar para um outro lugar, seca essa lâmina ao ar, coloca naqueles porta-lâminas, que se você envolver em papel, ele tem um material gorduroso e acaba sendo absorvido, então não é legal. E manda pro laboratório até 3 dias sem fixar, a gente consegue ver. Se vai demorar mais do que isso, o ideal é você fixar com metanol na clínica, pelo menos por 5 minutos, e aí depois deixar secar e mandar fixada no metanol. Perfeito. O que mais? Vamos para a pergunta 3? Vamos Eu acho que as perguntas aqui acabaram. O que é esperado encontrar no mielograma de animais com erliquiose crônica? Consigo fechar o diagnóstico a partir apenas com a citologia?
Essa pergunta é pegadinha total, né? Porque, na verdade, a gente não consegue fechar o diagnóstico só com a citologia, a não ser que eu encontre uma mórula Namoro. lá, É né? difícil. E a sensibilidade do mielograma para encontrar uma mórula na medula é baixa, né? Uhum. A gente não consegue encontrar com tanta facilidade, diferente de leishmania, por exemplo, que Carla, né, que tem esse do mestrado dela, de 80% dos animais com leishmaniose apresentam as formas amastigotas na medula. Então, é diferente, a sensibilidade desse método é diferente para os parasitas num geral, né? Então, assim, eu acho que é Uhum. importante a gente diferenciar duas coisas. Aquilo que é uma erliquiose crônica, a fase crônica da doença, né? Que pode chegar na medula e ainda estar a bactéria lá ativa, causando lesão naquele momento. E nesses casos, eu gosto de coletar a medula óssea e enviar o material para fazer a PCR, que é a detecção do material genético na medula. Porque se já for, de fato, a Uhum. fase crônica da doença, eu posso não encontrar esse DNA no sangue periférico, mas eu posso encontrar na medula óssea. Então, Uhum. é importante sempre separar esse material, congelar, por mais que você não vá fazer nada naquele momento. Né? É importante também, por exemplo, em casos de suspeitas de leucemia, se você quiser fazer uma citometria de fluxo no curso que a gente fez há pouco tempo, né? Tem que tomar cuidado com o período, né, que você precisa enviar isso para fazer a Muito rápido. citometria. Tem que ser super rápido, tem Uhum. que ter uma logística. Então, nesses casos, é importante já deixar tudo esquematizado. Mas voltando para a reliquiose, senão eu Uhum. vou viajar em todos os lugares, é importante a gente diferenciar isso. Então, se é ainda a fase crônica da doença com a relíquia ainda no organismo do paciente, eu vou encontrar uma PCR Uhum. positiva. Ou se é, de fato, a visualização de uma lesão que o agente infeccioso gerou naquela medula Uhum. óssea. E aí, essa medula foi cicatrizada e foi substituída por tecido Uhum. conjuntivo. E aí a gente vai ver um quadro importante de diminuição da produção das células. Né? Então, Uhum. com o mielograma, a gente consegue sugerir esse diagnóstico, mas a gente não consegue concluir, a não ser que, de fato, eu encontre citologicamente a mórula lá na medula. Nunca encontrou? Ou já encontrou? Já encontrou algum parasita, não? Nunca. Leishmania bastante, mas relíquia nunca. Já encontrei babese. Caramba! Que Mas diferente. porque a medula óssea também é É, cheia de sangue periférico, então isso não quer dizer é, que seja na medula, assim, né? na Isso não medula quer. especificamente. Exatamente. Vamos para. Quando for dar o horário, eu te aviso. São 6h46. Uhum. Eu Aí tô quando for, com o será que dá para computador aberto aqui responder? vendo junto. Tá. Vamos para 4. Uhum. Como interpretar as relações mieloide-eritroide em citopenias? Ah, então, essa aqui era a outra foto que eu ia mostrar, que é uma foto lá da Troll. Deixa eu botar aqui pequenininha. Ah, aqui dá pra ver. Eu costumo dizer que a relação mieloide-eritroide é uma foto da medula. Né? Uhum. É o que eu tô vendo ali naquele momento e eu tô tentando passar um pouquinho pro meu interlocutor, que é o solicitante, né? O clínico veterinário. Então, ó, se Uhum. vocês olharem na foto de cima, e aí deixa eu botar de volta pra cá, olha aqui, ó. Eu tenho uma série essa foto é lá da Troll. Uma série de precursores mieloides. Eu vejo um monte de cobrinha desenhada. E eu não vejo nenhuma bolinha, quase, né? Tem uma aqui, tem outra ali, eu não consigo apontar aqui. Mas a gente vê poucos precursores eritroides e muitos precursores mieloides. Então, se a relação é uma relação entre o que é mieloide e o que é eritroide, eu vou ver muito mais mieloide, muito menos eritroide, e aí eu vou ter uma relação aumentada. Então, a relação Uhum. mieloide-eritroide aumentada, ela pode ser por hiper da série mieloide, que é esse caso que eu tô mostrando aqui, mas ela também pode ser por Uhum. hipoplasia da eritroide. E aqui nesse caso eu acho que tem as duas coisas concomitantes, porque eu quase não vejo Uhum. precursores de hemácia. Sim, Olhando para a verdade. foto de baixo, deixa eu voltar ela para cá, dá pra gente ver ela menorzinha, a gente consegue Uhum. observar que eu tenho uma série de bolinhas, mas eu quase não tenho as minhas Uhum. cobrinhas. Né? Eu vejo quase nenhum precursor de neutrófilo. E se eu fosse fazer um paralelo, até que as bolinhas estão em quantidade adequada.
Então, assim, eu tenho uma relação mieloide-eritroide aí reduzida, que não é por diminuição, que não é por aumento da eritroide. É porque a mieloide diminuiu. Pai tá aqui me vendo. Oi, pai! Beijo pra você. Entendendo nada do que eu falo. Não é veterinário, então. Mas obrigada pela tietagem, pai. Te amo. Então é isso. É importante a gente perceber que essa relação mieloide-eritroide, ela é uma visualização da medula. Então é o que eu quero passar para o cliente. Então, se a minha relação está aumentada, ela pode ser uma hiperplasia do mieloide, mas ela pode ser uma hipoplasia do eritroide. Seu conterrâneo, Nairo. E se é uma diminuição da relação mieloide-eritroide, pode ser uma hipomieloide ou uma hipereritroide, tá? Então, é uma situação que a gente vai ver e é de fato o que a gente espera ver na medula óssea, ver no laudo da medula. O normal então... O normal é que essa relação esteja dentro dos valores de normalidade, que são específicas para cada espécie, que gira em torno de 1. Então, para gato um pouquinho mais, até 2,14, se eu não me engano. Agora eu não vou saber de cor a normalidade. E essa relação é uma relação importante de ser avaliada para que a gente entenda. Ou seja, se eu tenho um paciente que tem aquele coisa lá de cima, que tem uma hipermieloide e uma hipoeritroide, essa relação vai estar muito alta. Então, a gente pega relações mieloide-eritroide de 15, 12, e tinha que ser 1. Tinha que ser mais ou menos meio a meio. Tinha que ter mais ou menos uma mesma quantidade de precursores de hemácia e de precursores de neutrófilo, entendeu? Exatamente por aí. O normal, então, é meio a meio, mais ou menos. Exatamente. O normal é mais ou menos no meio a meio. Equilíbrio e bom senso é tudo de bom nessa vida, né? Com certeza. Dá para ir para 5 sobre síndrome mielodisplásica ou você quer encerrar e a gente volta? Pode? Não sei, acho que dá pra gente ir pra síndrome mielodisplásica, se não for... Então, perfeito. Acho que dá pra falar rapidinho. Show. O que é a síndrome mielodisplásica e qual a relação dessa desordem com as citopenias periféricas? Então, quando a gente fala de síndrome mielodisplásica, a gente está falando de afecções displásicas. O que são displasias? São alterações morfológicas. E aí vale a pergunta que a Natália fez ainda há pouco, né? Quando eu tenho um quadro... Deixa eu tirar isso daqui. Quando eu tenho um quadro, pronto. De células com alterações displásicas na circulação. Existe uma indicação de puncionar a medula? Existe. O que é essa alteração displásica? São alterações morfológicas nas células que não chegam a contabilizar critérios para caracterizar uma neoplasia, né? Então, se a gente voltar lá na patologia, a gente tem que lembrar dos critérios de malignidade para caracterizar aquela célula como neoplásica. Então, muitas vezes a gente vê 1 critério, 2 critérios e vê coisas alteradas naquelas células que nos classificam como uma alteração displásica. No caso de neutrófilos gigantes, neutrófilos com núcleo em rosca. No caso de hemácias, precursores eritroides liberados na circulação com o citoplasma muito hemoglobinizado e ainda com um núcleo. Então, isso é uma alteração displásica, a gente vai chamar de assincronismo maturativo, ou seja, ele amadureceu o citoplasma, mas o núcleo dele não está maduro. Não foi expulso. Então, essas características são características sutis que mostram alterações morfológicas na célula, mas que não chegam a caracterizar um quadro de neoplasia. Então, e o que é a síndrome mielodisplásica? É quando, além dessa alteração morfológica, lá na medula, eu tenho uma modificação da quantidade de células. E aí, cada uma das síndromes, porque a gente tem 3 tipos, né? Tem por excesso de blasto, que é a mais comum, tem por citopenias refratárias, e aí entra no motivo dessa live, e tem as eritroides predominantes, que são aumento da série eritroide, que é menos comum. Acaba sendo mais comum em FeLV, enfim. Mas eu preciso ver um aumento das células blásticas, que são as células jovens, acima dos seus valores de normalidade, que giram em torno, no máximo, a 3, 5%.
mas que não chegam a ter um critério numérico para caracterizar uma neoplasia, uma leucemia. Então, assim, para caracterizar uma leucemia aguda, eu preciso... Hoje a gente já sabe que tem literatura que já está preconizando 20%, né? Na literatura mais recente. Eu preciso ter pelo menos 20% de blastos na medula com critérios de malignidade. Então, se eu tenho menos de 20 e mais do que 5 estourando, eu tenho um aumento de blasto, mas que não é suficiente ainda para caracterizar uma leucemia. E isso pode ser uma condição pré-leucêmica. Nairo já usa 20%, né? Eu mudei também meu critério, já estou usando os 20% também. Né? O último Harvey que tinha ainda era 30%, mas eu já estou usando os 20% também. E aí é importante a gente lembrar que essas síndromes mielodisplásicas podem levar a citopenias, né? Então, muitas vezes eu estou vendo um ou outro blasto sendo liberado na circulação de maneira intermitente e não vejo, e vejo junto uma citopenia, vejo uma anemia que é persistente, eu vejo uma neutropenia que às vezes também é persistente, vejo trombocitopenia associado, e aí por essa indicação de citopenias citopenia no sangue é redundante, né? De citopenias a gente tem a indicação de fazer a punção de medula óssea e levar ao diagnóstico. E aí, quando chega na medula, encontra isso. E acho que é um dos piores laudos que a gente pode dar, né? Porque o clínico olha para isso e fala assim, e agora? O que eu faço? Porque é uma condição que pode ser pré-leucêmica, mas não é de fato tratável, né? Ainda com quimioterapia. Então, acho que vale muito um papo muito aberto entre o hematologista e o oncologista, para a gente entender se é passível de tratamento, se aquela alteração displásica está levando a problemas para esse paciente, se ele consegue passar por um protocolo de quimioterapia, né? Mas a indicação, de fato, até a gente estava no curso do Paulo falando sobre isso, do Paulo Jarque, e ele falou sobre em alguns pacientes com critério de síndrome que ele, às vezes, já começa a tratar mesmo sem a caracterização de uma leucemia. E aí vale a discussão, né? Mandaram uma pergunta. Me mandaram uma pergunta: como você consegue ser tão maravilhosa? Me mandaram essa pergunta. E eu ainda acho que é verdade. Vamos para a próxima pergunta. Quer ir para número 6? Sim. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Então tá. Vamos lá. O que devo me atentar na interpretação do mielograma de uma anemia arregenerativa? Qual o passo a passo? Então, como eu falei no início, né? Passo a passo é difícil, né? Aquela coisa da receita do bolo, muitas vezes é complicado da gente estabelecer um passo a passo, porque esse passo a passo, ele depende de muitas variáveis. E não só variáveis clínicas, muitas vezes são variáveis que passam pela condição financeira do tutor, que passam pelo tipo de medicamento que ele vai poder depois, no futuro, arcar. Então, assim, é muito complicado a gente, muitas vezes, instituir, por exemplo, e aí até pensando em tratamento também, né? Eu vou tratar anemia hemolítica imunomediada com corticoide de base, mas eu vou lançar mão de imunoglobulina, eu vou lançar mão de arava, eu vou lançar mão de uma medicação super moderna e potente, e que o tutor não vai ter condição de bancar com aquilo, sabe? Então, vale muito a pena a gente entender que esse passo a passo, ele esbarra em muitas variáveis. Então, quando a gente precisa, né, voltado para o mielograma em si, quando você me pergunta o que eu devo observar no mielograma de um animal com uma anemia regenerativa, que é uma indicação importante de se fazer o mielograma, lembrando o que eu falei lá no início, né? Quando eu tenho uma anemia e eu vejo regeneração, e eu sei que é um quadro hemolítico ou hemorrágico, eu vou puncionar a medula óssea para quê?
né? Não existe indicação. Uhum. Então, mas a partir do momento em que eu entrei com um tratamento, por exemplo, para uma anemia hemolítica imunomediada, e esse paciente parou de regenerar através da contagem de reticulócito, a chave vira. Uhum. E aí eu posso ter a Sim. indicação de realizar depois, né? Porque essa medula pode ter entrado num processo de exaustão. Então, um animal que emoliza, estimula muito a medula óssea a produzir mais célula, multiplicar seus precursores e jogar na circulação, ele pode, em algum momento, esgotar essa sua reserva e acabar chegando num momento em que ele não produz mais. E eu já vivi essas situações de que, ou ainda produzir de novo anticorpos contra precursores eritroides. Isso pode acontecer. Não. Que é uma condição chamada PIMA, né? Que é anemia hemolítica imunomediada contra precursores eritroides. Depois, se alguém quiser, tem um artigo recente sobre isso, eu posso passar. E que é de uma brasileira, que eu vou levantar a brasa, uma sardinha, que é da Cynthia Lucide, que tá lá em Michigan, e o artigo é dela, com o Mike Scott. E é isso, assim, quando a gente tem as regenerativas, eu preciso olhar uma medula óssea se ela é de fato hipoproliferativa. E aí o problema na medula é intrínseco, ou seja, existe uma lesão medular que levou à não produção de hemácia, ou por uma destruição dos precursores, ou pela invasão da medula por uma neoplasia, ou por uma mielofibrose, ou por uma outra condição. Mas eu também tenho condições em que a medula óssea está hiperproliferativa, multiplicando os seus precursores, mas falta alguma coisa. E nesse caso, o que falta é ferro. Então, no caso das anemias carenciais, eu vou ter, principalmente das ferroprivas, eu vou ter a medula óssea hiperproliferativa, produzindo muito, porque no tecido periférico tem hipóxia tecidual, e aí vai ter lactato. Eu sempre falo isso para os alunos, eles estão cansados de ouvir isso. Né? Então, quando eu tenho anemia, eu tenho hipóxia tecidual, eu tenho produção de lactato, lactato estimula a eritropoetina a ser produzida. Essa eritropoetina lá no rim vai estimular a medula óssea a se multiplicar em maior quantidade. E aí, a medula óssea vai acelerar a sua taxa de mitose, e na hora dela amadurecer essa célula, para jogar essa célula no sangue, ela não vai ter ferro. Né? Então, ele vai ter... a gente vai ver aquelas figuras medulares de nurse cell, que são as células AMA, que estão ali tentando... sugar o ferro do macrófago, e no macrófago não tem ferro. Lembrando que a anemia ferropriva na veterinária, ela é bem menos frequente do que na medicina humana, né? Então, a gente tem aquela não é mania, né? Mas a gente tem aquela cultura de que se o paciente tem anemia, a gente suplementa ferro, mas tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, porque na maioria das vezes não há essa necessidade. Né? Então, o que eu preciso olhar lá? Eu preciso olhar a celularidade total da medula óssea, aquela celularidade que eu falei que vai de 25 a 75, dependendo da idade. Eu preciso olhar a quantidade de células eritroides maduras e imaturas. Então, eu vou ver se vai estar diminuído ou aumentado, de acordo com o que eu vejo de valor de referência. Eu preciso olhar se tem eritrofagocitose, porque se eu tiver macrófago fagocitando precursores eritroides, eu posso ter uma condição de destruição imunomediada ou direcionada para aquelas células. É importante avaliar também o estoque de ferro medular para esses pacientes, porque lá na medula óssea, para avaliar ferro, o ideal é corar com azul da Prússia, que é uma coloração especial, mas a gente consegue também ter uma noção mais rasa através da avaliação da hemociderina, né, lá na medula óssea. E, eventualmente, presença de agentes infecciosos, buscar alguma outra coisa. No caso de leishmania, grande parte dos animais que eu encontro a mastigota na medula tem, infelizmente, quadros de anemia regenerativa. Então, muitas vezes é a única queixa que o animal apresenta. E, às vezes, tem uma lesão cutânea. O último que eu peguei era assim, uma anemia. Aí, quando eu cheguei para funcionar a medula, quando eu olhei o paciente, eu falei, Aí veio a coisa da leishmania. Eu falei, já testou para leishmania? Aí o clínico falou, não.
Eu falei, então, vamos testar, né? E aí nem precisou, porque na verdade eu cheguei depois, corei a lâmina, botei no microscópio e encontrei a mastigota. Infelizmente. Caraca. E aí tinha um quadro, tinha lesão cutânea, tinha outras coisas e ninguém tinha Uhum. nem se atentado para isso. E correlacionar sempre com o Uhum. hemograma do dia, né? Então, correlacionar com o grau de anemia, com o grau de regeneração, se tem moderada ou discreta regeneração. E uma coisa importante, se sofreu uma transfusão antes, pode haver um quadro de eritrofagocitose maior do que o normal, né? Principal Entendi. achado depois da Uhum. hiperglobulinemia, isso aí. Exatamente, Nairo. Porque na verdade muitos clínicos não chegam nem a pedir avaliação proteína globulina, albumina e proteína total e albumina, né? Muitas vezes a gente não encontra. Verdade. Uhum. E aí, até Vamos. chegar nesse ponto de saber se tem avaliação de proteína total, albumina, globulina, proteína total e frações? Não, não tem. E aí nunca nem pediu, nem sabe para que Aí serve. fica. É um problema. Ou então, um hemograma sem reticulócito. Exatamente. Exatamente. Então, Alguém deixou um beijo. Tem alguém perguntando? Não, não sei. Alguém falando ali. É a Lu. Beijo, Lu. Perguntaram. Não, uma pergunta minha, no caso. Anemia da doença inflamatória. Importante. Como é que a gente pode encontrar essa medula aí nessas anemias? Na verdade, a gente não tem nem indicação de fazer punção de medula na anemia da doença inflamatória, né? Porque se eu sei que o animal tá anêmico, né? A anemia da doença inflamatória é um animal anêmico, moderadamente anêmico, que não chega a um valor muito intenso, e tem um quadro inflamatório, infeccioso associado, produzindo citocinas inflamatórias e estimulando a medula óssea a produzir neutrófilo. E essa produção de neutrófilo, esse estímulo de citocina, também vai inibir a produção de novas células eritroides, né? E esse mecanismo da anemia da doença inflamatória, ele é um mecanismo múltiplo. Então, ele impede a ação da eritropoietina nas células da medula, então ele deixa os precursores eritroides refratários à eritropoietina. Ele diminui a vida média das hemácias circulantes, e aí isso também vai causar um certo grau de hemólise extravascular. E ele tem 4 mecanismos, peraí, que estava fora. Que estava fora do. Redução da vida média das hemácias circulantes, Sequestro de ferro? Isso, Sim, e inibição da disponibilidade do ferro, tá? Diminuição da disponibilidade do ferro. Então, o que a gente pode ver na medula? A gente pode ver uma medula com bastante hemosiderina, e aí pensando em mecanismo do ferro, uma grande quantidade de ferro corável na medula. E aí, se a gente dosar transferrina, ferritina, a gente pode ter alterações, né? A transferrina, que é a quantidade de ferro circulante, pode estar reduzida, porque o objetivo do organismo é diminuir a quantidade de ferro circulante. Mas a gente pode ver e a gente vai ver na medula uma hipoplasia discreta, porque essas células não estão respondendo à eritropoetina. Então eu vejo muito ferro guardado, mas eu vejo poucos precursores, porque a eritropoetina não está conseguindo atuar nesses precursores. Mas, de novo, não existe indicação de realizar a punção de medula óssea se eu sei que a causa da anemia é um quadro de doença infecciosa ou inflamatória. Perfeito. Beijo, Fernanda. Vamos para a pergunta. Fernanda mandou um beijo dizendo que tem saudade, que quer voltar para a sala. Eu também quero voltar para a sua aula. Leucemias podem cursar citopenias? Por quê? Então, as leucemias podem cursar com citopenias, sim, e muitas vezes elas são a única visualização do hemograma quando a gente fala de leucemias aleucêmicas, né? Que são aquelas que não liberam as células neoplásicas na circulação. Então, o que acontece com a leucemia é que a medula óssea, eu costumo dizer que é um copinho, né? Que vai enchendo, 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 e tem uma hora que transborda. E a hora que transborda, não necessariamente por quantidade, esse transbordar pode ser por liberação
de célula, né? A célula jovem, ela não é Vitalidade, liberada, né? né? Ela é reconhecida e ela fica para dentro da medula. Tem alguém lá na portinha da medula controlando a saída. E quando eu tenho uma neoplasia, esse alguém que fica lá controlando a porta deixa todo mundo entrar e sair, né? Principalmente sair. Deixa todo mundo sair ao mesmo tempo. Então, quando o pote está enchendo, ele acaba extravasando e jogando essas células neoplásicas na circulação. E isso é uma leucemia que a gente chama de leucemia leucêmica. Ela também normalmente cursa com citopenia, porque essas células neoplásicas que vão enchendo o pote, elas ocupam o espaço e muitas vezes competem por nutrientes, produzem fatores celulares que inibem o crescimento das células normais. Né? Elas são neoplasias, então elas estão ali, tipo, destruindo o tecido todo e se proliferando. Então, isso vai acarretar em anemia regenerativa, em neutropenia e muitas vezes em trombocitopenia, dependendo do tipo de leucemia que esteja acometendo a medula. Né? Então, se for... E aí, quando eu falo da questão do aleucêmico, é porque muitas vezes esse pote está enchendo ainda, não permitiu a saída de nenhuma célula estranha com cara de neoplásica para a circulação, mas já foi suficiente para ocupar o espaço. E aí é uma situação que a gente vai chamar de mielofitise, que é a substituição do tecido medular normal por tecido neoplásico, e isso vai acabar acarretando em citopenia periférica. Perfeito. Vamos para 8. Devo sempre associar um quadro de pancitopenia a uma anormalidade na medula óssea ou não? Então, quando eu tenho citopenia única, né, ou anemia só, ou neutropenia apenas, ou trombocitopenia, ou bicitopenias, às vezes, né, eu posso ter, por exemplo, um quadro de anemia hemolítica imunomediada associado a trombocitopenia imunomediada, que é uma condição chamada síndrome de Evans, que a gente visualiza, e não é medular, né, ela é extramedular, ela é periférica. Mas quando a gente tem os 3 reduzidos e principalmente uma pancitopenia que vem sendo confirmada através de exames seriados, não é um evento único, a minha pulga atrás da orelha para eventos medulares realmente fica mais aguçada, né? O sinal vermelho acende com uma força maior. Então a gente precisa pensar mais frequentemente em causas medulares. Não estou dizendo que quando tenho citopenias únicas eu não precise, né? Mas a gente precisa avaliar a possibilidade de ser uma afecção medular quando eu tenho uma pancitopenia, de fato é maior do que quando eu tenho uma citopenia única. Perguntaram o que é mielofibrose. Acho que você já respondeu, né? Mielofibrose e mielofitise. Já falei sobre isso. E ambas podem levar a citopenias periféricas. Perfeito. Fatores extramedulares podem cursar com a diminuição da produção dos leucócitos a nível... Fatores extramedulares podem cursar com diminuição na produção de leucócitos a nível medular? Então. Isso. Então, no caso da série mieloide, né, que são os precursores de neutrófilo, quando a gente vê neutropenia no sangue, a gente tem que pensar na não produção medular, de fato, mas a gente tem que pensar em outros eventos extramedulares que podem levar ao consumo exagerado de neutrófilo. E aí, se eu pego essa situação logo no início, eu vou ver uma medula óssea hiperplásica, aumentando a produção, para tentar jogar na circulação que vai para o tecido. Então, quando eu falo em produção de neutrófilo, eu tenho que pensar produção, sangue, tecido. Dura 3 a 4 horas no sangue e já vai para o tecido. Então, o que eu colho no hemograma, se eu tenho um foco inflamatório na piometra, por exemplo, um abscesso, e está produzindo um monte de citocina, chamando o neutrófilo todo para o foco, o que vai ficar ali no sangue, se foi logo no início, a fungate pode fazer neutropenia. Mas aí eu vejo a medula óssea produzindo muito. Agora, se eu vejo esse processo para o final dele, o tecido inflamado, infeccionado, produziu uma série de citocinas, estimulou a medula óssea a dar o máximo dela. Ela nadou, morreu na praia. Não conseguiu. O que cai no sangue vai direto para o foco.
E aí eu vejo um quadro de neutropenia com a medula óssea já decaindo. E não é, de fato, uma condição medular. Ela é extramedular, né? O foco está em outro lugar. E que vai determinar uma diminuição de células medulares. E aí o quadro é grave, assim. É por isso que a gente chama isso, vai ter desvio à esquerda, e a gente chama esse desvio de desvio degenerativo, né? Então, os meus alunos sabem que eu boto até uma carinha triste quando eu falo de desvio degenerativo, eu boto o smile chorando. Sim. É até um dos critérios de classificação, porque isso até levou uma discussão que eu fui perguntar para o professor. Isso é Que uma a gente discussão. meio que aprende. Isso é uma discussão. Que a gente levou para. Que pelo menos eu tinha aprendido, né? Na graduação, a gente aprende quadradinho, né? E que só seria um desvio degenerativo se tivesse bastões maior do que isso. O somatório Só que aí quando você já tem maior do que os maduros, aí é desvio degenerativo. Isso. Mas aí quando você, por exemplo, pega um animal leucopênico com desvio, seja ele de que nível aí for, ele é degenerativo. Exatamente. E aí é isso aí, gente. E aí você pega aquela piometra fechada com o animal. Não, e aí eu tirei essa dúvida num dia com o professor, aí ele me explicou e tal, sobre essas classificações e tal. Aí, no outro dia, quando eu fui fazer o exame, o animal tava com leucopenia, cheio de bastão. Ai, Jesus, só pra piorar a minha situação, né? Porque a gente tem que entender que é uma coisa muito dinâmica, né? Essa cinética de neutrófilo, ela é muito dinâmica. Principalmente porque a durabilidade dessa célula na circulação é muito, muito curta, né? Muito fugaz. Ela ganha a circulação para pegar carona e logo vai para o tecido. Então, ela reflete de fato. E é que nem quando faz hemograma todo dia no paciente, e aí o povo da internação vem assim: nossa, mas ontem tava 12 mil e hoje tá 2 mil. Tem algo de errado nesse laudo. A culpa é sempre do patologista que vos fala. Conferem, não tem nada de errado. Não, tem com o bicho, mas não com essa. Porque se o meu tráfego dura de 3 a 4 horas, durante 24 horas esse turnover já aconteceu uma série de vezes. Então, é possível, sim, né? É possível, sim. Ó, tá vendo? Acabei de ver no caderno a carinha triste. Que eu boto no quadro, eu desenho no quadro a carinha triste. Pra ficar bem na cara. Dá uma tristeza. Exatamente. Se alguém tiver mais alguma pergunta, porque as nossas perguntas acabaram. Ah, calma aí. Eu não foi. É a Jaque que perguntou. Qual percentual de neutropenia eu posso considerar preocupante? Isso. Então, eu não gosto de números, já falei disso. É preocupante quando é constante, né? É preocupante quando isso é uma coisa que é constante. Mas quando eu falo em neutropenia, abaixo de 2.000, 1.500 neutrófilos por microlitro de sangue é preocupante, assim. Eu já penso em entrar com uma cobertura de antibiótico de amplo espectro, dependendo do paciente, dependendo do grau de desafio. Se é um animal que vai à rua, eu mando ficar em casa. Se é um animal, né, dependendo da condição, para evitar outros problemas. Alguém tá falando que mandou outra. Que mandou. Que a Beth mandou no meu grupo. É a minha assessoria. Tá. Perguntaram como diagnosticar citopenia autoimune na leucemia linfocítica crônica. Como diagnosticar uma citopenia autoimune numa leucemia linfocítica crônica? Porque na verdade o diagnóstico... Mas que citopenia autoimune? Não sei quem foi que perguntou. É anemia, trombocitopenia? Eu também não sei quem se for anemia, a gente tem teste de Cumbs, né? Que não é extremamente específico de anemia hemolítica, mas é um indicativo, tá? Tem a aglutinação em solução salina também, que também... Anemia, tá? Anemia, teste de Cumbs e aglutinação em solução salina. Por quê? Os linfomas e leucemia linfocítica crônica também, a neoplasia de linfócito, ela pode desencadear um processo autoimune direcionado, né, uma hemólise autoimune. E esse diagnóstico vai vir através da avaliação do
do teste de Cumbres mesmo. Mas aí é uma anemia regenerativa, tem que se lembrar disso. Aí pode até fazer proteínas totais e frações para ver essa questão das globulinas. Avaliar o grau de regeneração desse paciente. Então tem que fazer, a Mariana falou até aí, né? Avaliar o grau de regeneração desse paciente. Então tem que entender que é uma anemia regenerativa. Perguntaram... Luene, querida, beijo. Perguntaram, neutrofilia faz apoptose de linfócitos? Perguntaram. Neutrofilia faz apoptose de linfócito? Por que isso? Eu também não sei. Eu acho que assim, que pode acontecer o leucograma de estresse crônico, eu pensei né? nisso, pensei em crônico, que é o mesmo motivo que leva à neutropenia e que faz linfólise. Quando a gente tem aumento de cortisol, seja ele de maneira endógena ou exógena, a gente tem a neutrofilia associado a um quadro de linfopenia que na verdade é tudo no mesmo foco, mas não é uma coisa levando a outra, né? Tem uma causa comum que vai levar as duas coisas, mas não é uma coisa levando não faz a outra. Nada. Exatamente. Acho que foram só essas. Beleza? A outra você já tinha respondido sobre a questão displásica. Perfeito. A Kelly também falou ali, ó. Acho que confundiram no caso do leucograma de estresse por conta do corticoide. Foi a conclusão que eu e a Agatha chegamos. Foi. Eu pensei em neutrofilia com apoptose de linfócitos, já pensei em corticoide. Foi você que perguntou, Fê. Beleza. Não, então, é uma causa em comum. Eu tenho muito cortisol. E aí o cortisol faz neutrofilia por conta da mobilização do pool de reserva medular e também por conta da mobilização do pool marginal e circulante. E aí aumenta neutrófilo e também faz linfólise, porque o cortisol ele é um hormônio que controla linfócito. Mieloma múltiplo, perguntaram. Mieloma múltiplo, mas o que relacionado ao mieloma múltiplo? Mieloma múltiplo é uma neoplasia de plasmócito na medula óssea, que tem um diagnóstico super complicado de ser feito por conta dos critérios que a gente precisa observar, né? Então, ele tem que ter plasmocitose medular, tem que ter avaliação da eletroforese de proteína com gamopatia monoclonal. Se eu tenho experiência. Então, eu já fiz alguns laudos, já fiz alguns diagnósticos. Porque assim, o diagnóstico do mieloma múltiplo, ele não pode ser feito só com mielograma, né? Então, a gente tem que atender alguns critérios para caracterizar a neoplasia. Não vemos muitos casos. Acho que na minha vida toda eu vi 2. Porque a gente precisa obedecer esses critérios, né? Fazer proteinúria de Benson Jones, avaliar lesões osteolíticas, radiográficas, porque como ele é múltiplo, ele vai lesionar os ossos, exatamente. Então a gente vai ver a lesão osteolítica. Ó, o Gabriel também já falou que tem pouco. É bem raro. E aí o que vai no laudo do mielograma não é nem mieloma múltiplo. O que vai no laudo do mielograma é plasmocitose medular, né? Uma quantidade de plasmócito acima do valor de normalidade. E aí a gente faz com essa plasmocitose medular associada. E aí no laudo, na descrição do laudo, na observação, eu já coloco para o clínico entender que ele precisa pesquisar outras coisas, que ele precisa pesquisar a eletroforese de proteína sérica para ver se tem gamopatia e se essa gamopatia é monoclonal ou policlonal, se tem hipergamaglobulinemia. E a gente precisa avaliar a proteinúria de Benson Jones, a gente precisa ver se tem lesão osteolítica. E aí a gente junta as peças para fazer o diagnóstico definitivo. Então, o laudo do mielograma, ele é apenas um dos indicativos. Então, a gente tem que pesquisar o restante. Perfeito. Nos gatos com FeLV, na forma progressiva, que já estão entrando nas citopenias, você acha válido fazer um mielograma ou... Mais para a gente entender se já está virando um quadro
neoplásico, se a FeLV realmente virou uma leucemia e fez uma citopenia por conta da leucemia, ou se é só, de fato, uma displasia de célula, uma aplasia medular que esteja levando a um quadro de anemia, né? Então, dependendo do grau de pesquisa, e aí, de novo, aquela história que a gente falou quando voltou aqui, né? Tem que lembrar do financeiro desse tutor, desse proprietário. Eu sou velha e ainda falo proprietário. Então tem que lembrar da condição financeira, de até onde você quer ir. Então vai ter gente que vai te dizer assim, não, eu quero tudo, eu quero pesquisar tudo, eu quero esgotar todas as possibilidades de tratamento. Mesmo sendo mais invasivo, eu quero fazer, eu quero buscar e eu vou. E aí eu dou a mão para esse cara e a gente vai junto. Mas tem situações em que o cliente diz, olha, eu não tenho emocional, eu não tenho financeiro para pesquisar mais, eu vou parar por aqui. E sabendo que a FeLV é uma doença que não tem cura, né? Então eu super respeito esse posicionamento do tutor também e acho válido. Então, mas para mim, Grace, enquanto diagnóstico de uma coisa para tentar melhorar a condição desse paciente, muitas vezes a gente, quando chega nesse momento de citopenia, aí a gente já... Eu já penso em dar uma parada, sabe? Em respeitar aquele paciente, a biologia dele no geral e dar uma vida com qualidade. Mas me manda. Bom, deixa eu só mandar uns beijos para todo mundo que estava aí me assistindo. Fabiola, que estava aí desde cedo. Mari e Carla, que estavam aí também. Gabriel, todo mundo aí me assistindo. Os meus alunos queridos, que estão aqui sempre me prestigiando. Beijos para todos. Estou morrendo de saudades. Logo, logo a gente se vê novamente, se Deus quiser. Foi ótimo, adorei. Gosto, Gabri. Beijo, beijo. Eu sou a fã. Eu também sou, beijo. Beijinho, obrigada gente. pelo Tchauzinho. convite, viu? Você, o laboratório, a Cris, todo mundo lá. Beijos a todos. Te amamos, te amamos.